Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nesse momento vamos dar continuidade à nossa última disciplina de Teologia do Novo Testamento, a lição de número 12, que tem como título O Deus Triunfante. E eu sou o professor José Bezerra e a partir de agora iremos ministrar nossa última aula dessa disciplina. Então, o aluno esteja atento e sempre que um assunto muito bom, muito maravilhoso de Apocalipse, que vamos tratar basicamente desse livro, que está aqui, ó, nossa última lição é justamente o Deus que vai governar todas as coisas. Está na página 234 do nosso livro. E antes de entrarmos na lição, sabemos que a nossa doutrina, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem como base o pré-milenismo. Sabemos que existem várias correntes teológicas que vai além da compreensão da nossa. Então nós temos que entender e aceitar os conceitos das demais, porque trata-se de eventos futuros. Então nós presumimos algo baseado nas escrituras que irá acontecer. Então, o livro de Apocalipse, ele é um dos muito difícil de interpretação. Isso para a maioria das pessoas, né? Ou seja, é um livro que vai tratar de Cristo como sendo todo-poderoso, né? É um livro que as pessoas têm medo de ler e é um livro que deixa bem claro que você é bem-aventurado, você é feliz só de você ler ele, como está escrito no verso 13, bem-aventurado aquele que lê, né? Isso por quê? Porque é um fato de reconhecer que todos os estudiosos das escrituras dizem o quê? Que o livro é difícil, né? Mas nós, olhando cada detalhe do livro, certo? Nós vamos entender a visão de que o livro vai se tratar. Em cada sua época, em cada capítulo, mostra uma situação, porque são cheios de símbolos, são cheios de números, são cheios de personagem, então as pessoas tendem a achar o livro difícil. E nós, né, presumimos que esse símbolo, esses números, esses personagens, ele geralmente representa algo ou alguém, né? Então por isso que nós temos que ter um pouco de cautela antes de afirmar o livro de Apocalipse. Nós presumimos, como falei, quando eu presumo, eu não estou afirmando, eu estou apenas fazendo uma alegoria daquilo que vai ser explicado naquela base que eu creio, na base que eu acredito, certo? Então, o autor deste livro, que o leitor tem em mãos, é o Apocalipse, humildemente confessa que há décadas vem estudando livros escatológicos da Bíblia, notadamente como Daniel, Apocalipse e Zacarias, que vai falar que são livros bastante interpretativos, né, que tem bastante dificuldade. E nós, para facilitar o nosso estudo, nós sempre colocamos os assuntos por partes. Por exemplo, capítulo 1 de Apocalipse, né, vai tratar da visão de Cristo em glória, né? João tem a visão de Cristo, eles com os olhos chama de fogo, né? Vai ver as igrejas. No capítulo 2 e 3, o representante já é quem? A igreja. Lembrando que a partir do, vou até marcar aqui com o lápis, a partir do capítulo 4, certo? Essa palavra igreja, ela não aparece mais. Por quê? Porque aqui a igreja já foi o que, ó? Arrebatada, certo? E a partir daí, no capítulo 5, nós temos a igreja glorificada, ou seja, o livro do Cordeiro é aberto, que é a igreja glorificada. Lembrando que nessa situação, João ele está tendo uma visão do céu. Ele tem uma visão do céu, certo? E nesse episódio aí, que ele está vendo o céu,
ele mostra tudo que está no céu, as coisas que estão no céu. No capítulo 6 ao 18, salvo o capítulo 9, João já vai ter uma visão da terra. Ele vai dizer, claro, e viu, e viu, e viu, e viu. E depois dessas coisas, e depois dessas coisas. Ou seja, do capítulo 5 até o capítulo 9, certo? Até o capítulo 8, o finalzinho dos versículos, João tem a visão do céu. Do capítulo 9 em diante, João já passa a ter a visão da terra. Então, do capítulo 6 ao 18, vai mostrar o período da grande tribulação. No capítulo 19, acaba o período de grande tribulação e entra a volta de Cristo em glória. E aqui ficou faltando uma parte, que é o milênio, né? Capítulo 20 vai mencionar o milênio, onde Cristo vai reinar por 1000 anos, né? Satanás vai estar preso, mesmo assim, ainda vai enganar as pessoas no finalzinho dessa revolta. E capítulo 21 e 22, o eterno e perfeito estado e os novos céus e a nova terra. Então a gente classificando, lendo ele por partes, o livro fica um pouco mais fácil da gente interpretar. Então está aqui, o Deus da redenção, a data em que foi escrito o livro, né? Então Irineu e Eusébio afirmam categoricamente que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. Isso está no livro História Eclesiástica 3, capítulo 18, verso 8, 3. E Irineu, no advento dele, né, verso 30.3. Esse testemunho que ele dá sobre o livro foi aceito sem hesitação por Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo, ou seja, os pais da igreja adotam que a data fixada por a escola que nós temos de interpretação é no ano de 96 depois de Cristo, né? Então, nessa possível data é onde vai entrar a perseguição, né, do imperador aos cristãos, que ele decretou o culto ao imperador, ou seja, ninguém mais podia fazer culto a Deus, somente ao imperador, fazendo disso uma prova de lealdade a todo o império. Os cristãos, né, provavelmente se recusaram a adorar o imperador como se fosse um deus, e as consequências foram que desastrosas para os santos daquele dia, né? Este imperador desalmado portara também a João para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, né? Então, João, o próprio autor, ele identifica como sendo João, capítulo 1, verso do 1, 4, 9, 22 e 8, né? Ele mesmo diz que ele é o autor do seu livro. Então, o Deus onipotente. João, ele vai usar esse termo várias vezes como prefixo de um Deus todo-poderoso. Quando ele diz que ele é alfa e o ômega, ele diz que ele sempre foi, sempre existiu e sempre vai existir. Ele tanto vai ser o primeiro como vai ser o derradeiro. E ele usa o prefixo oni, que significa todo. Olha só. E esse prefixo oni é algo que é completo, sem falhas. Por isso que ele vai deixar bem claro que Deus ele é todo poderoso. E no Novo Testamento, essa palavra todo poderoso, certo? Ela é usada 10 vezes como pantocrator, certo? Pantocrator, né? É usada 10 vezes, apenas uma fora em 2 Coríntios capítulo 6, verso 18, que diz que todos são abençoados, né? Então os 9 restantes é todos no livro de Apocalipse. Então, geralmente todos
são no livro de Apocalipse, somente um, e é em 2 Coríntios, para usar o prefixo oni, né, que é todo, algo que é completo e sem falha. Então, nesse livro vai dizer que nós, que aceitamos e reconhecemos e não rendemos culto ao Imperador, o Todo-Poderoso, ele nos dá uma garantia para aqueles que são abençoados. Nos dá uma garantia certa, dizendo que os que morrem no Senhor têm essa garantia, certo? Os que vigiam e guardam as suas vestes vai ter uma garantia. Os que são chamados às bodas do Cordeiro, os que participam da primeira ressurreição, os que guardam a palavra desta profecia e os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses serão abençoados. Não, nós não vamos mencionar aqui passo a passo o livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um assunto muito vasto. Então, mais uma vez, cabe ao aluno ele buscar recursos para ele aprender mais o livro do Apocalipse, né? Ou seja, a gente apenas damos um norte para que o aluno ele se identifique com a matéria que ele quer ser mais profundo e busque mais recursos, como comentários, dicionários bíblicos e até bíblias diferenciadas de uma da outra. Então, no Apocalipse sabemos que vai ter muitos personagens, e um desses personagens vai se referir à trindade satânica, que é os inimigos de Deus. Por exemplo, isso vai acontecer no tempo da tribulação, e a tribulação, no dicionário, é uma palavra latina, que vem o significado tribulatione, né? Que tem como período de aflição, período de angústia, períodos incomuns da parte de todos os tempos, né? Então, ou seja, nunca vai haver uma tribulação como está escrito nessa. Por exemplo, que Joel, do capítulo 2 e o verso 2, deixa bem claro que vai ser um dia de trevas, né? Dessas trevas. Já Sofonias, no capítulo 1 e no verso 15, diz que vai ser dia de angústia, né? Por quê? Porque nesse período que essa trindade satânica ela vai se manifestar, né? Que é o dragão, que é o antideus, né? Que é o pai da mentira. Vai ter a besta, que é o anticristo, o filho da perdição, escrito lá em Tessalonicenses. A besta, uma sobe da terra, outra sobe do mar, que é o anti-espírito, que é o espírito do erro. E até o próprio Jeremias, no capítulo 30, verso do 1 ao 7, ele diz que vai ser tempos de angústia para Jacó. E Jacó é Israel, né? Em Isaías capítulo 34, verso 8, e Jeremias 46, 10, diz que vai ser o dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque a nação de Israel não reconhece o Messias, né? E porque esse derramamento da ira de Deus será para a nação de Israel? Porque Israel rejeitou o Messias, como João escreveu em João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus aos que creem em seu nome. Ou seja, então, esse dia do Senhor, ele será derramado sobre todo mundo, mas para que Israel reconheça o Messias. E esses inimigos de Deus, eles irão se manifestar quando o próprio Israel reconhecer que essa trindade não vem de Deus, que quebrar o pacto, né? E quando o pacto for quebrado, que Israel vai reconhecer que não é Deus e sim o anticristo, então vai ter uma reviravolta e vai vir a ira de Deus sobre a face da terra. E além disso, nós vamos ter alguns personagens no capítulo 12 da mulher grávida, que simboliza Israel. Para algumas correntes dizem que é a igreja. Também temos as duas Babilônias, uma no capítulo 17 e uma no capítulo 18, que a nossa lição deixa bem claro com isso, que vai ser um período de 42 meses e ou
vai chamar de 1260 dias para se referir ao período de tribulação, né? Então, uma metade e o outro completo. Então, a primeira Babilônia, no capítulo 17, ela é a Babilônia religiosa, certo? Ou a mística, que todas as duas vai se opor a Deus, né? Durante o período da tribulação. Essa religiosa vai tentar enganar as pessoas, justamente com seu poder maioral e religiosidade. E a segunda Babilônia, que essa é literal, certo? Que é literal, ela é política e comercial, ou seja, ele terá governo de todas, de uma totalidade só, moeda, religião, terá domínio de todos os países, né? Só que há um detalhe aqui, ó. Há uma grande diferença entre as Babilônias, né? A do capítulo 18 e a do capítulo 17. Por exemplo, a do capítulo 17 é destruída por homens. Olha só. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirá sobre o fogo. Então, no período de tribulação, os homens irão derrubar, como está profetizado no capítulo 17. Já a Babilônia, no capítulo 18, ela é destruída por Deus mediante um grande terremoto que vai acontecer nesse período, né? Então, próximo a isso aqui, vai ter justamente a batalha do Armagedon ou do Vale do Meguido, quando no capítulo 19, esse surge um cavalo branco, que é Cristo, ele volta e vem buscar aqueles que ficaram na tribulação ou na grande tribulação. Então, quais o destino dos inimigos de Deus? Então, Satanás, derrotado de suas investidas no céu, se dirige totalmente à terra, né? Então, ele vai estar no céu, e lá no céu vai travar uma batalha com Miguel, né? Com seus anjos, e ele vai perder. Então, as investidas dele vai ser na terra, né? Então, terá uma batalha travada no fim da grande tribulação, onde Satanás e os seus demônios reunirão muitas nações, com a intenção de destruir Israel. Isso vai ser bem claro lá no Vale de Josafá. Então, o principal alvo é Jerusalém, né? Que será tomada de forma perversa. E quando não houver mais esperança de salvação para os judeus, eles clamarão a Deus, como está profetizado. E nesse momento, Jesus virá com os seus santos. Então, essa é a segunda fase da vinda de Cristo, né? Então, Cristo vai voltar com todos os seus santos, como Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, todo olho vai ver. E nesse período, Paulo também deixou escrito na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, que nós, além de julgarmos os moradores da terra, nós vamos julgar os anjos, né? E nesse episódio, um anjo, no capítulo 14 e no verso 9, diz que um anjo ele vai estar voando sobre a terra, pregando o evangelho eterno de uma maneira sobrenatural. Então, quando Cristo voltar, vai intervir nessa batalha, né? No Vale de Josafá, ou como profetizado por Joel, né? E a presença e a palavra do Senhor eliminarão no instante os exércitos do anticristo, ou seja, só a presença e a palavra. E todos aqueles que rejeitaram o evangelho serão destruídos, infelizmente, e na sua rebelião contra Deus. Aqueles que aceitaram o carimbo da besta, eles também serão afastados de imediato. Então, são de imediato lançados no lago de fogo, nessa hora, o anticristo e o falso profeta. A batalha terá como palco as montanhas do Megido ou Meguido,
localizada hoje a 24 quilômetros de Nazaré. Interessante que, quando tiver o episódio das três, vai ter os 7 selos, né? E o primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo. Daí vai vir pragas, né? Vai vir terremotos, né? Para completar os outros selos, né? E a grande tribulação, ela vai ter um período de 3 anos e meio, né? Como já foi descrito. Então, Apocalipse de 10 a 16, certo? Vai ser manifesto a Trindade nessa época, de 10 a 16. E nesse momento vai ter tanto o falso profeta, como o anticristo, como a besta, profetizando coisas que estão descritas nesse livro. E nessa batalha que ele vai reunir todo o planeta para essa batalha. E uma das que é a última ira de Deus, que é as taças que vai derramar sobre a face da terra, já tem passado as duas testemunhas, que ninguém sabe quem é, né? As pessoas adotam Moisés, Elias e Enoque. Eu adoto a ideia que não vai ser nenhum, né? Então, uma que é a última ira de Deus, que é a sexta taça, né? Capítulo 16 de Apocalipse, verso 12, diz que o rio Eufrates vai secar, um dos maiores rios vai secar, e nesse caminho, nesse sequidão, né, nessa secura do mar, vai deixar o caminho livre para o avanço dos países do Oriente para a batalha do Armagedon. Só para a gente ter noção. E a sétima taça vai sair trovões, relâmpagos, vozes e um grande terremoto que nunca houve na face da terra. Está em Apocalipse 16, 17 a 21, que vai derrubar as grandes cidades, né? Então tudo está escrito no livro de Apocalipse. Então os inimigos de Deus, eles sabem de tudo isso e vai fazer todo tipo de investida para que o povo de Deus ele seja afastado dos seus caminhos, né? Lembrando que o pacto só será quebrado porque Israel vai conhecer que quem está no trono não é Deus. Desde o dia que Israel saiu do cativeiro, Israel nunca soube o que era idolatria. Então ele vai perceber que estão idolatrando o inimigo e ele vai romper o pacto. E aí vai derramar a ira de Deus sobre a face da terra. Então, nesse momento, vai ter a vinda de Cristo em glória, né? Que é a sua segunda vinda em glória, virá visível aos olhos do mundo, como a gente já escreveu, também em Mateus 24, 29. Virá com os salvos da igreja, Judas profetizou. Vem para livrar Israel da mão do anticristo, já que já Zacarias profetizou e Paulo falou e deixa bem claro em Apocalipse. Vem para julgar todas as nações, vai separar o bode das ovelhas. Haverá ressurreição dos mártires e de quem morreu na grande tribulação por causa da sua fé, da fé em Jesus Cristo, né? E ele vem estabelecer seu reino milenar sobre a terra. Zacarias também profetizou antes mesmo do Messias surgir. Israel, o remanescente, reconhecerá como verdadeiro Messias, como está escrito lá em Romanos 11, 26, que todo o Israel será salvo. Esse livro de Apocalipse ele é muito maravilhoso. E daí, dando sequência, terá a Nova Jerusalém. Lembrando que antes desse período, entre a Nova Jerusalém e a volta de Cristo, vai ter um período de 1000 anos, né? Esse período de 1000 anos, o falso profeta e o anticristo já estão no lago de fogo, mas Satanás e a besta, ele vai estar preso durante 1000 anos. Então, mesmo no período do milênio, vai ser um período teocrático, né? E
mesmo assim vai prevalecer que não é sempre o diabo quem induz os homens à maldade, né? Porque a maldade estava no próprio coração. E mesmo assim, pessoas no milênio ainda vão pecar e ainda vão se rebelar contra o Todo-Poderoso, né? E daí vai ter o julgamento final, que é o juízo final, onde sim vai dar definitivamente um fim à raça humana, aqueles que ficaram sem conhecer a Cristo, ou aqueles que não quiseram conhecer a Cristo, ou até mesmo aqueles que conheceram e afastou, será lançado no lago de fogo. Mas lembrando que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Os homens estão indo para lá por conta da sua desobediência. Então, a Nova Jerusalém é a cidade celestial que foi feita para ser o local onde Deus habitará juntamente com os homens que lhe forem fiéis e aceitarem a sua oferta de submissão à obediência à sua palavra. É o local que substituirá o jardim do Éden como morada de Deus e com os homens, né? Ela é explicitamente mencionada e revelada em Apocalipse capítulo 21, né? Mas antes da visão do apóstolo João, já havia referências a ela nas Escrituras. O próprio Jesus já havia mencionado que existia um lugar que seria por ele preparado para que seus servos nele habitassem para sempre, que diz que ia preparar-vos um lugar. O objetivo de Deus é fazer com que tenhamos novamente um lugar onde possamos habitar com Deus, que é a Nova Jerusalém. Este sim será o local. Ela é a cidade que tem fundamento, do qual o artifício, construtor, arquiteto, engenheiro é Deus, Deus Todo-Poderoso, no qual Abraão, pela fé, esperava morar, como o escritor aos Hebreus deixou bem claro. Ela é a cidade desejada pelo apóstolo Paulo, que disse: mas a nossa cidade está nos céus. Ele bota aqui no plural, nos céus, se referindo ao primeiro, segundo, terceiro céu, que é a morada de Deus. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens, porque lembra que eu falei na lição passada que a vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes justamente para adorar a Deus, né? Pois com ele habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será sempre o seu Deus, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo número 3. Então, já estamos finalizando nossa aula, ou seja, o capítulo 1 de Apocalipse, né? Vou resumir aqui o livro completo em formas de mapas mentais, né? Então, vai ter no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, deixou bem claro que as coisas, capítulo 1, verso 19, perdão, as coisas que vistes, né? Então, a visão de Cristo glorificado, como a gente viu na imagem. O que foi que João viu? Então, quando Cristo revela, diz as coisas que viste, as coisas que são e as que brevemente devem acontecer. Por exemplo, o que foi que João viu? João viu os 7 candeeiros, que é o vai ter a igreja e vai ter Cristo. O que João viu? João viu Cristo crucificado. João viu que a ascensão de Cristo aos céus. João viu que a descida do Espírito Santo. Então, as coisas que viste. Então, Deus manda João falar as coisas que ele viu. Então, mas lá na frente ele fala as 7 igrejas, as coisas que são. Era justamente a igreja que ia ter a sua época, o seu caráter e o seu significado, que até hoje a igreja de Laodiceia ela é atual, né? Que ela é uma igreja morna. Então, isso aqui já estamos no capítulo 2 e 3, né? As coisas que são. Agora, passamos para a outra margem, que é capítulo 4, a igreja será arrebatada. Ou seja, nesse episódio, quando a igreja é arrebatada,
já estaremos aqui nas bodas do Cordeiro, como Paulo deixou bem claro em Apocalipse que irá acontecer o arrebatamento no abrir e fechar de olho. E deixou bem claro Lucas 21 e 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deste se complete. Ou seja, o tempo dos gentios, né? Então nesse período aqui vai dar início à grande tribulação. Então, capítulo 5, temos aqui a igreja já está glorificada no céu, né? Passamos do arrebatamento da igreja, agora já estamos sendo a visão de Cristo glorificado com o retorno à terra. No capítulo 16 ao 18, aí deixa bem claro o texto. As coisas que hão de acontecer. O que vai acontecer? No céu, certo? A igreja de Cristo, do arrebatamento aqui, ó, do arrebatamento, vai estar no céu, no tribunal de Cristo, recebendo seus galardões, e após isso aqui, nós entraremos nas bordas do Cordeiro. Isso no céu. Na terra, capítulo 6 a 10, vai ter os selos, as 7 trombetas, 7 trovões e as 2 testemunhas. Do 11 ao 18. 7 figuras simbólicas, que vai ter a mulher montada na besta, vai ter as de Babilônia, né? As 7 vozes, tanto a do anjo como as de águia, as 7 taças, que essas são as últimas iras de Deus, e as 7 condenações. Tudo isso irá acontecer. A partir daí, quando acabar isso, vai ter a batalha do Armagedon, certo? Quando Cristo retornar, então, aqui, ó, 3 anos e meio, certo? A grande tribulação, que dará um período de 7 anos, certo? Então, vai ter a batalha do Armagedon, como a gente acabou de ver, né? Quando Cristo retornar aqui, capítulo 19, ó, Cristo volta com a igreja, certo? Vai ter o julgamento das nações após a batalha do Armagedon, e nós ingressaremos para o milênio, onde Satanás será preso por 1000 anos. Então, vai ser um tempo de paz e longevidade para Israel, como é chamado, né? Então, Apocalipse capítulo 20, capítulo 20, verso 5 e 6 diz: E reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se cumpram, ou seja, que é para a segunda ressurreição, que é diretamente para o lago de fogo. E capítulo 20, verso 12: E vi mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e abriram-se uns livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando acabar esse julgamento, terá o juízo final. Aqueles que não forem encontrados no livro da vida passará a eternidade no lago de fogo. E nós, certo, entraremos nos novos céus e na nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. E vi novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Mar simboliza geralmente multidões. E quando entrarmos no novo céu e nova terra, nós estaremos para o perfeito estado eterno. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E para ilustrar, teremos aqui no milênio, né, as dispensações, primeiras dispensações da inocência, né, a de Adão, certo?
A segunda, da consciência do dilúvio, ó, do governo humano, aqui, ó, da promessa de Abraão, da lei de Moisés, a era da igreja, que é agora que nós estamos, Jesus e ao milênio, e a dispensação do milênio. Então, espero que os alunos, vocês tenham, nesse período, adquirido um pouco de conhecimento, como eu adquiri, mas nossas aulas é o norte, vocês têm a apostila, têm o livro e têm vários recursos para que possam aprender mais e mais. Sempre busque a Deus. Então, creia na palavra e obedeça a palavra. E assim eu encerro minha participação. Agradeço a Deus, orei por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.